Bem amigos do canal Pilhado e do Paparazzo Rubro-Negro. É, Pilhado, você estava certo, Pilhado. Paparazzo Rubro-Negro. Eu quero ver agora quem tanto atacou o Jorge Jesus pedir desculpa. Só quero ver isso, e eu sei que não vai acontecer. Não era declaração lixo, não era uma série de coisas. Que isso, gente? E agora? O quê? Papá, que situação ridícula. E virou trending topic, hein? Virou trending topic no Twitter. Cara, foram muitas postagens. A palavra Mister, o nome Mister, virou trending topics no Twitter, né? E a gente tá aqui, cara, que programa, né? Palmas aí pro Bem Amigos, a gente quando tem que elogiar, eu sei que você não gosta da Rede Globo, mas e do Grupo Globo, mas o Bem Amigos foi muito bom. Temos amigos lá, o Eric Faria, meu amigo, foi muito bem. Eu acho que todos ali participaram muito bem. O programa foi muito bom. E o Renato Maurício Prado não conseguiu derrubar. Na verdade, ele deu a maior audiência, acredito eu, dos últimos anos. Não sei se é a maior da história, mas a maior audiência, né? E o próprio Galvão, quando acaba o programa, fala, né, que foi um dos maiores programas do Bem Amigos que eles tiveram, mesmo sem saber a audiência. Ô, Papa, além dele não ter sido nada antiético, ele não foi nada antiético. Nada. Na pergunta final do Galvão, ele fala assim, você voltaria? Ele fala, eu não posso responder por ética, por profissionalismo, só que daqui a 1, 2 anos, quem sabe? Olha como ele respondeu. Então, ele não teve nada de antiético. E 2, ele deu uma aula de futebol que mostra que esse cara é diferente. O que ele falou de futebol, a simplicidade dele, mostrando carinho o tempo inteiro pelo Flamengo. Digo mais, com o carinho que ele falou do Flamengo nesse programa, ele gosta muito mais do Flamengo do que todos os dirigentes que estão lá dentro. É uma loucura, né, meu irmão? A gente vê que é o maior erro, cara, um dos maiores erros da história do Flamengo. O primeiro, talvez não ter segurado o Zico, né? Não ter segurado o Zico. Segundo, eu acho que já a gente pode colocar nesse posicionamento. O Flamengo não aproveitar para trazer o Jorge Jesus, que deixou claro que só saiu do Flamengo por causa da pandemia, que se não fosse a pandemia, ele não tinha ido embora. Disse que estava se sentindo muito sozinho, que a solidão tirou ele do Flamengo. Ele foi muito claro com isso. A solidão tirou ele do Flamengo, ele não aguentava saber que os filhos estavam lá, família lá, que parecia que ele fala desse jeito, parecia que eu era um leproso. As pessoas iam me entregar comida, independente quem entregava a comida, tinha que deixar na porta. E isso aconteceu mesmo. Não adianta dizer que não aconteceu, que durante a pandemia, na quarentena, as pessoas tinham como até colocar no aplicativo de entrega, eu não quero encontrar o entregador. Você colocava um banquinho na porta e eles colocavam ou deixavam no chão. Então ele fala que ele sentiu muito isso. Por isso ele foi embora, por causa da pandemia. Tem muitos problemas, ele poderia ter voltado e tudo mais, mas ele já tinha assinado uma renovação e tudo mais, mas ele deixou isso claro e ele declarou várias vezes o amor ao Flamengo, Thiago. Várias vezes, mas foi super ético nessa entrevista, sinal de que ele realmente não sabia que ia vazar aquela conversa na casa do Kleber Leite. Todos os ataques que ele recebeu, sem exceção, foram injustos. E eu repito aqui, injustos. Ele não foi antiético, ele não falou da forma como foi vazado o que ele falou. Aí muita gente vai falar, mas se ele fala gravado, ele está falando de uma forma pensada. Foda-se, mas é o que ele fala gravado que conta. Não é o que vaza que conta. Ninguém gravou, ninguém tem prova da forma como ele falou. Então esse cara é mais um que foi absurdamente julgado pelo Tribunal da Internet sem terem provas antes. É mais um caso de um cara que sofre covardia, de um cara que é atacado de uma forma muito exagerada, sem ter feito o que foi dito. Então, eu quero ver. Já estão chegando a 10 mil pessoas aqui na live, com poucos minutos, o Thiago. Eu quero ver, Papa, se vai ter algum coleguinha sujeito homem... Eles não vão aparecer agora, Thiago, porque eles são hipócritas. Eles não vão aparecer. Eu, no meu canal, trouxe todas as declarações dos dois lados.
Eu quero ver agora o empresário do Paulo Souza, o que ele vai falar. O cara foi super ético no programa gravado, que era um programa que ele sabia que ia para o público. E ele emocionou a torcida do Flamengo, cara, porque o que ele fez hoje, o momento que ele fala do Kaká e que ele conta detalhes das conversas dele com o Reinier Jesus, que ele fala do Mundial de Clubes, cara, tudo isso, que ele fez um pacto, ele confirma aquele pacto no vestiário depois do Mundial de Clubes, que ele queria, no ano seguinte, continuar as vitórias pelo Flamengo, que era um projeto dele, continuar num ano de vitórias. Você deve ter visto esse momento, ele fala que queria continuar, que ele queria continuar num ano de vitórias pelo Flamengo, e ele fala o problema do Flamengo, ele bota o dedo na ferida, cara. Ele avisou isso. Não sei se as pessoas foram atentas o suficiente para perceberem o que ele fala. Que o mais difícil no próximo ano para manter o Flamengo campeão era manter a humildade do elenco. Era esses caras saberem ser vencedores, eles saberem ganhar, que era o mais difícil. Ele fala sobre esse problema da acomodação, dos caras se acharem os melhores e saberem ser ganhadores, ser vencedores, que era o mais difícil. Thiago, eu fico todo arrepiado, porque o cara deu uma aula e ele falou exatamente, ele destrinchou todos os problemas do Flamengo de forma super ética, Thiago. Ô, Papa, algumas aspas aqui que eu acho fundamentais, você também separou. O motivo da minha saída do Flamengo foi, eu não vou falar a palavra, esse problema de saúde mundial. Isso. Porque senão eu nunca teria saído do Flamengo. Essa aspa eu acho muito forte, do jeito que ele falou. Outra, Flamengo foi o auge da minha carreira, não só pelo que ganhamos, mas pela relação com os jogadores. Só no Flamengo os jogadores diziam que me amavam. E eu sei que jogadores do Flamengo falam com ele até hoje. Thiago, tira essa palavra. Thiago, é por causa do... Tá, Thiago, eu achei até engraçado a hora que ele fala, o jeito dele que ele fala, o Flamengo, o jeito que ele fala é meio engraçado. A hora que ele fala, Flamengo é o único time que os jogadores mamavam. Eu ri meu irmão, eu ri pra caramba. Ele é muito engraçado, irmão. Mas ele falou isso mesmo, que foi o único time que ele percebeu que os jogadores amavam ele. Você vê sentimento nas sonoras desse cara. Não é possível que não seja visto sentimento que eu não vejo nenhum nas sonoras do Marcos Braz, nas sonoras do Bruno Spindel, que jogaram esse cara contra a torcida do Flamengo. Essa é a verdade. E o que mostra que a entrevista do Renato Maurício Prado não atrapalhou o Bem Amigos, mas atrapalhou, na verdade, a vinda do Jorge Jesus, né? Marcos, Papa, isso deixou bem claro. Do Renato Maurício Prado, né? Ele tinha uma multa de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Então, não era só da vontade do cara. O torcedor do Flamengo fala, mas ele não quis voltar. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus. Não é que ele não quis voltar.